Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Miranda e vamos iniciar uma parte muito importante na área de linguagens. Os aspectos distintivos entre língua e linguagem. É importante que você note essa diferença, porque a partir do entendimento dessa diferença, você vai conseguir ter êxito em qualquer abordagem linguística na sua prova. E vamos lá. Primeira coisa, falando especificamente do que vai ser cobrado na sua prova do Enem, a prova do Enem ela não é de gramática, a prova do Enem não é de interpretação de texto propriamente dito, e a prova do Enem também não é de literatura. A prova do Enem é uma prova de linguagens. A prova do Enem é uma prova que vai cobrar de você uma visão mais holística, uma visão mais abrangente, uma forma de abordagem do texto um pouco mais complexa. E essa complexidade não necessariamente está ligada à dificuldade. Essa abordagem ela está ligada a uma maneira diferente de olhar para o texto. Ou olhar para o texto a partir da sua função social, a partir dos seus aspectos de construção. Então, basicamente, a prova é chamada de linguagens, códigos e suas tecnologias. É claro que você vai dizer para mim assim, Vitor, mas até que ponto existe tecnologia na linguagem? Pessoal, é importante que você entenda que essa referência à tecnologia tem a ver com a forma pela qual a língua é falada, como a língua é prospectada. Então, basicamente, a língua ela passa pela tecnologia de uma rede social, a língua passa pela tecnologia de um papel. Basicamente, a tecnologia tem a ver com o meio. Basicamente, os códigos estão intimamente ligados à forma como a língua acontece. Por exemplo, um acento, uma crase, uma vírgula. Basicamente, a língua, ela se manifesta a partir de um conjunto de códigos, ou seja, de convenções, de acordos. Por exemplo, alguém em algum momento disse que casa precisa ser uma palavra paroxítona, ou seja, isso é um código, uma convenção. Alguém disse que palavras paroxítonas terminadas em is precisam receber acento. Então, isso é um código, acentos são códigos, crase. Então, basicamente, acho que você já entendeu como é que a prova vai ser abordada. E aí, iniciando esta nossa abordagem, preciso falar um pouquinho com vocês sobre uma questão relacionada à comunicação humana. E eu quero deixar claro que muitos animais se comunicam, talvez a maioria deles. A questão é, vamos falar especificamente da comunicação humana, ou seja, de como os seres humanos se comunicam. Importante frisar uma coisa. Linguagem não tem ligação direta com o conceito de língua. A linguagem, ela é predecessora da língua. Primeiro, eu penso na linguagem para depois, em um segundo momento, adquirir ou aprender ou conseguir me comunicar a partir de uma língua. Mas vamos lá, para ficar mais tranquilo. O que é a linguagem? A linguagem é uma predisposição biológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo ser humano, salvo por alguma questão relacionada a uma deficiência ou alguma questão específica, todo ser humano nasce com a faculdade da linguagem. Todo ser humano nasce com a capacidade biológica de se comunicar. Todo ser humano, ao nascer, ele se comunica. Um bebê se comunica. Mas, obviamente, você vai pensar, poxa, mas o bebê não fala. Sim, mas existem vários tipos de choro, existem formas de comunicação que não necessariamente demandam uma língua. Por exemplo, uma pessoa muda, ela pode se comunicar. Então eu posso imaginar o seguinte, a linguagem, ela é a parte mais interessante relacionada à comunicação. A linguagem é a essência da comunicação. Se eu fizer este sinal para você, você entende que está tudo bem. Se eu fizer este sinal para você, você entende que é uma despedida. Ou seja, a linguagem está intimamente ligada ao processo de comunicação. E todo ser humano, independentemente da classe, da etnia, do local de origem, todo ser humano nasce com uma predisposição biológica à linguagem. O que isso quer dizer? Que a linguagem, ela é algo fisiológico. E olha que interessante. A linguagem é uma faculdade inata. Para quem não sabe o que é inato, inato é aquilo que nasce com o ser humano. Inato é aquilo que faz parte do ser humano. E sem entrar naquele quesito
espiritual e tudo mais, é uma questão fisiológica. Pense em uma coisa. Todo ser humano, quando sorri, ele faz isso aqui, ó. Todo ser humano, quando chora, a lágrima, obviamente, vem do olho. Então não fale, por exemplo, que você está com lágrimas nos olhos, porque isso é um pleonasmo. A lágrima só vem do olho. Todo ser humano chora igual, todo ser humano sorri igual. Essa é uma faculdade biológica. A ciência talvez tente explicar isso de alguma forma, mas aqui já está explicado. É uma predisposição biológica, é uma faculdade inata. Todo ser humano nasce com a capacidade de comunicação. E o nome dessa capacidade de comunicação se chama linguagem. A partir dessa capacidade, a partir dessa faculdade biológica, faculdade é o que faculta, você futuramente será facultado a exercer a profissão que você escolher. Faculdade é o que faculta. O ser humano já nasce facultado à linguagem. O ser humano já nasce capaz de se comunicar. E aí, salvo alguma outra questão específica, ele vai poder ter algumas possibilidades de aprender uma língua ou mais de uma língua. É importante deixar uma coisa clara. O que é a língua? A língua é uma língua natural. Para ficar mais claro, né? A língua é o idioma propriamente dito. Então, todo ser humano nasce com a faculdade da linguagem. E ele pode aprender uma língua, 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas, 77 línguas. Pode ser um poliglota. O que é um poliglota? Um poliglota é aquele ser humano que conhece vários idiomas, que domina vários idiomas, que fala várias línguas. Mas entenda, ele só teve a capacidade de aprender uma língua, ele só teve a capacidade de aprender um idioma em função de uma questão. Antes do idioma, veio a linguagem. Por exemplo, existe a linguagem do Braille, existe Libras, Língua Brasileira de Sinais. E é importante deixar uma coisa clara. Libras não é linguagem brasileira de sinais, tá? Libras é uma língua. Para quem não sabe, o Brasil tem 2 línguas oficiais. O Brasil tem 2 idiomas oficiais. O primeiro idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. E o segundo idioma oficial do Brasil é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Inclusive, no Enem de 2017, o tema foi sobre o desafio da formação educacional de surdos no Brasil. E um dos entraves, um dos desafios, é o fato de não haver muitos professores facultados no idioma Libras. Então, quantos idiomas o Brasil tem? Ou seja, quantas línguas oficiais existem no Brasil? 2. Por exemplo, no Canadá existe mais de uma língua oficial. Em alguns países existe mais de uma língua oficial. Por exemplo, a língua oficial da Inglaterra é o inglês. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa? É, mas também é a língua brasileira de sinais. Aí vamos lá. Aqui eu posso me comunicar de várias maneiras. E aqui é o idioma. Eu posso fazer o curso do idioma que eu quiser, mas eu só consigo aprender o idioma a partir da linguagem. Uma coisa importante. O seu cachorro, o seu gato, ele se comunica? Sim. Ele pode aprender o idioma? Não. Por quê? Porque o idioma é uma possibilidade humana. Por quê? Porque a forma de comunicação humana, a predisposição biológica do ser humano a ter uma linguagem, ela é muito mais desenvolvida, ela vai dar muito mais possibilidades cognitivas do que de um animal que é tido como irracional. Tá? Então, para a gente arrematar essa parte, entenda, todos nós nascemos com a linguagem e podemos aprender várias línguas. E no Brasil existem 2 línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. E para finalizar, olha o nome da prova. O nome da prova não é língua, não é uma prova de língua portuguesa, é uma prova de linguagens. Ou seja, ele vai querer sim saber aspectos do idioma, como análise sintática, como questões relacionadas a aspecto verbal. Sim, obviamente. Mas ele também vai querer saber de manifestações culturais. Manifestações culturais, sim, são uma forma de comunicação linguística. Então a prova é muito mais complexa. Não se trata de uma prova totalmente idiomática e nem de uma prova totalmente voltada a linguagens. E sim, linguagens
E os códigos? Eu quero lembrar que códigos estão intimamente ligados à questão da língua. Então, código é a língua. Linguagens vai ser a parte de comunicação. E a tecnologia vai ser como esses códigos e como essas linguagens vão se manifestar no nosso cotidiano. Espero que você tenha entendido como funciona uma prova de linguagens e perceba o seguinte: é preciso fazer essa distinção para que você consiga analisar um texto devidamente. Foi isso, grande abraço, até a próxima.